Shine bright like a diamond. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz, tem um impacto no mundo. E aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, aqui nos estúdios eu tenho um convidado super especial hoje, Giovanni Bordignon. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E a gente vai falar sobre um tema mega importante, né, principalmente para o desenvolvimento da indústria, né, para a produtividade, né, e falando aí sobre, vamos falar hoje um pouquinho sobre células robotizadas e a indústria, né? Exato. Então, Giovanni, eu gostaria que tu abrisse o nosso programa hoje te apresentando para a audiência. Tá ótimo. O pessoal te conhecer um pouquinho. Não, perfeito. Eu sou Giovanni Bordignon, atuo na área da robótica industrial há 18 anos, tenho formação técnica em mecatrônica e algumas especializações nessa parte de robótica em alguns países. Então a gente atua fortemente aí já há diversos anos na área da robótica. 18 anos trabalhando nessa área, e eu imagino quanto tu viu de evolução e de desenvolvimento também tecnológico, né, principalmente aplicado nesse setor, né, da robótica e da automação também, né, Giovanni? Hoje está bem diferente do que quando a gente começou. Sim. Parar para olhar também o que tinha um pouquinho mais atrás de quando eu comecei, a evolução realmente é bacana. A tecnologia que está empregada hoje nos equipamentos é sensacional, sabe? É bem significativo a evolução que teve. E para ti que trabalha com isso, né, com certeza é um desafio novo, ver todo esse, digamos assim, todas essas células hoje com um funcionamento diferente, com uma empregabilidade diferente também, uma funcionalidade diferente, né, que hoje são desafios que muitas vezes vocês absorvem, mas também são coisas diferentes que vocês buscam inovar e criar também. Eu acho que é bem bacana, né? A diversidade de aplicação hoje é muito grande. Então, há muitos anos atrás, era mais difundido uma área da indústria, assim, se eu pudesse citar, solda era uma área muito desenvolvida. Hoje já assim, não tem... Está em todas as áreas, eu acho, todos os setores, todos os setores, a gente tem procuras aí de todos os setores, industrial, metal mecânico, farmacêutico, frigorífico, medicinal, realmente todas as áreas, a gente está atuando em todas as áreas já, sabe? Não dá mais para dizer que é especificamente em uma única, sabe? Justamente pela evolução que teve, né? E o impacto que isso tem, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas os benefícios que traz para as empresas, né, hoje, essa questão. Mas conta um pouquinho pra gente como é que tu se inseriu nessa área. Tu caiu de paraquedas, foi uma coisa que tu sempre gostou? Na verdade eu posso dizer que eu caí um pouco de paraquedas nessa área, né? Eu sou filho do Senai, né? Eu fiquei muito tempo estudando no Senai, e depois eu acabei indo lecionar no Senai, né? Então, nessa época, eu acabei recebendo uma proposta de uma empresa de fora e eu fui aprender a trabalhar nessa empresa, né? E que trabalhava no ramo da robótica. E aí foi uma virada de chave, assim, sabe? Quando eu comecei a atuar nessa parte da robótica, fora, né? Era na Itália, então eu acabei aprendendo, e aí quando eu voltei para cá, eu vi que aqui a gente estava num mundo... vazio dessa parte, assim, sabe? Há muito pouca gente com conhecimento nessa área e as indústrias não tinham esse conhecimento que hoje está bem mais difundido, né? Então ali foi a virada de chave, sabe? Eu entendi que por ter aprendido fora essa área era bem bacana aqui para desenvolver, e a gente começou a trabalhar fazendo manutenções aqui na época, e aí foi indo, sabe? Você começou com manutenção. Aí o mercado foi exigindo também, né? Aí se vendia porque tinha manutenção, e o mercado foi exigindo, e aí vendia mais porque tinha alguém que fazia manutenção, e assim foi indo. E a gente, por isso que eu digo assim, acabou sendo de paraquedas, mas também ligado, aproveitando uma oportunidade do mercado, né? Exato. Querendo ou não, até pelo próprio fato de tu ensinar, tu teve que aprender muito, né? Como professora, como eu digo também, que depois de poder ensinar, a gente se debruça muito, né? Normalmente a gente
aprende mais ensinando do que trabalhando. Total. Né? Muita gente te aperta na hora que tu tá lá na frente, né? E aí tu não tem o que fazer, tu acaba indo buscar a informação. E aí talvez foi isso também que oportunizou, né? Pela tua curiosidade, pelo teu interesse em aprender coisas novas, e aí acabou possibilitando também tu se inserir nessa área. Sim, sim. Claro, eu digo que eu caí de paraquedas, mas já estava muito linkado ao que a gente fazia. Eu acabei, por exemplo, essa empresa me convidou para ir para lá para aprender a trabalhar com essa parte de robótica, porque justamente eu dei um treinamento pelo Senai em um equipamento que eles tinham vendido na nossa região. Então, tinha um certo link entre o que eu fazia, né, com o mercado que eu acabei depois indo atuar. Vamos falar um pouquinho desse cenário atual. A gente falou um pouquinho, né, dessa questão aí ao longo dos anos que tu foi vendo dentro desses 18 anos, muita mudança nessa área, mas como tu tá muito inserido também na Itália, tu vai muito para lá, tu tem conexão com muitas empresas, tu também vê muito contraste. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho dessa tua visão, né? Por exemplo, como é que tá o cenário fora do país, né? Ou até mesmo qual é esse cenário aqui da região da Serra, o que tu enxerga? Hoje tu trabalha a nível nacional. Sim. E internacional também. A gente tem atuado. Fazendo um comparativo, assim, o que eu vejo, que eu acho que é significativo é a dedicação e o empenho em treinamentos, sabe? Eu vejo que a gente ainda tem um pouco de falta de preparo, assim, para te dizer a verdade. O que eu vejo, por exemplo, se nós fizermos um comparativo com essa questão da Itália por ir para lá com frequência, lá eu vejo o pessoal com uma certa facilidade na hora de fazer, próprio de trabalhar com os equipamentos. Um treinamento, o pessoal se dedica um pouquinho mais, sabe? Estão mais familiarizados, entendem um pouco mais. Talvez eles estão um pouquinho mais familiarizados, né? E aqui eu vejo um pouco mais de dificuldade. Então, assim, eu acho que a gente tem que treinar um pouquinho mais aqui o nosso pessoal, sabe? Essa é uma diferença bem significativa. Essa diferença, tu acredita que seja pelo acesso ou seja pela resistência dessa nova tecnologia, por exemplo? Eu acho que tem uma questão um pouco cultural, sabe? E depois a questão de acesso não. Porque a gente tem acesso. A tecnologia está aqui, a gente tem a ela à disposição. Mas eu acho que é uma questão mesmo de familiarização, assim, sabe? E eles estão muito mais tempo inseridos nesse mercado, né? Então, hoje os números, né? Os números da robótica nos colocam numa posição que não é nem bonita de falar. Então, se tu pegar países da Europa como a Itália, eles estão muito bem posicionados, né? Então, a gente tem ainda bastante a evoluir para chegar nessa parte, assim, sabe? Fazendo esse comparativo. Eu queria que tu trouxesse um pouco para o pessoal que está nos assistindo entender um pouquinho mais, né? O que são essas células robotizadas, né? Para quem não sabe, e qual é a aplicação do tipo assim, de que forma que eu posso estar trazendo para minha indústria, que eu posso estar trazendo para minha... Certo, as células robotizadas, na verdade, a gente chama de célula porque é um robô industrial, né? Somado a uma infinidade de dispositivos ao redor dele. Então, a gente chama de célula porque a gente faz todo esse mecanismo, o robô, conversar com dispositivos em torno dele e com proteção, né? Para que o ser humano consiga transitar com tranquilidade aí perto dele. Então, assim, hoje a atuação, que nem eu tinha dito, é das mais diversas. Mas, por exemplo, se nós for fazer um comparativo simples, aonde é que eu posso atuar, aonde é que pode ser implementado uma célula robotizada, pensa logo em um serviço, em um trabalho repetitivo pesado, entendeu? Ou um trabalho repetitivo, assim, cansativo, com uma ergonomia problemática, entendeu? Então, alguma coisa assim, são os primeiros. E depois entra a questão de produtividade, a questão de qualidade, segurança no trabalho, Sim. sabe? Então são esses os principais, essa parte, né? Esses são os principais benefícios, né? Então, e essa é o que eu, assim, vou deixar como uma dica, né? Olhou para a indústria, trabalho repetitivo,
cansativo, com ergonomia problemática, pode começar a pensar em células robotizadas. São N benefícios, né, para a indústria, né, Giovanni, porque acaba tendo um impacto também no trabalho, né, como tu mesmo falou, né, as pessoas, o envolvimento das pessoas. Então, são inúmeros e é um caminho meio que sem volta, né? Sim, porque... sim. Eu te digo, a perspectiva futura dessa área da indústria, nessa parte na robótica, ela é sensacional, porque hoje não tem um setor da indústria que não está se queixando de mão de obra. Todos, isso é o meu dia a dia, assim, eu vejo todos os dias, eu vou visitar empresas e eu escuto a reclamação de falta de mão de obra. Isso é geral em todas as áreas, geral, né? em todas as áreas. Então, assim, a perspectiva para a parte da robótica, ela é sensacional. Sabe? Então, assim, se tu parar para pensar também hoje, os jovens que estão estudando hoje, por exemplo, eles não querem estudar para fazer um trabalho pesado. Todo mundo tem buscado estudar para ter um trabalho um pouco mais confortável. Então, esses trabalhos repetitivos, pesados, eles estão ficando para trás. E aí se inserem novas atuações, né? Ou novas profissões, ou novas áreas de atuação, como a programação, por exemplo, que é extremamente importante, né? E que é uma área que está bem defasada. A gente tem dificuldade em encontrar programadores nessa parte da robótica, sabe? Então, tu vê, até na nossa área tem dificuldade de mão de obra. Como a gente mesmo falou. Mas eu acredito que é um período ainda de adaptação, né? Porque assim como tu já enxerga isso, que isso é uma coisa que tem em muitas empresas, hoje já adotaram essa tecnologia, tem empresas que ainda nem começaram, né? Ou começaram com pequenos movimentos, né? Se parar para fazer um comparativo nesses 18 anos de atuação, por exemplo, há muitos anos atrás, empresas de pequeno porte não cogitavam fazer um investimento desse. Entendeu? Então, eles diziam que estava longe da necessidade, da realidade. Entendeu? Então, se parar para pensar, hoje a gente tem pequenas empresas instalando células para que possa fazer o trabalho para suprir a mão de obra que não tem. Exatamente. E se não se adaptarem e não incorporarem essas novas tecnologias, vão morrer também no mercado. Não tem o que fazer, realmente. Não vão conseguir então, se manter. Esse é um comparativo bacana também. Dos anos passados para hoje, o tamanho das empresas, sabe, mudou bastante. Quem acaba comprando esse tipo de equipamento, né? Então, hoje já não tem mais, sabe? Uma empresa grande compra, uma empresa pequena não compra, não tem condições. Não, hoje tem condições, todo mundo tem condições. Até porque tem bastante incentivo já, né? Exatamente, tem a questão de incentivos, mas a questão, por exemplo, assim, de estudar para poder, de treinar o pessoal, né? Para poder atuar poder botar o técnico atuando no equipamento, sabe? Mesmo em empresas pequenas. E o que em termos de células robotizadas, o que hoje, que tu fez assim, algo assim muito diferente, que tu não tinha feito ainda, por exemplo, ou não tinha trabalhado com algum tipo de célula robótica, que tu disse, nossa, consegui superar, né? A gente conseguiu, enquanto empresário, enquanto empresa, também superar algo novo. A gente atuou já, eu atuei em, posso dizer assim, centenas de projetos já. Mas um que eu atuei ultimamente, assim, e que me surpreendeu, na verdade, foi a questão de a gente fazer uma célula robotizada para pregar pallets, entendeu? Então, no ano passado, a gente estava fazendo desenvolvendo alguns projetos para levar para a feira, e no meio do caminho, um colega nosso sugeriu, quem sabe a gente leva, porque a gente estava fazendo uns testes, né, para um cliente na nossa empresa, e aí um dos nossos colegas sugeriu, quem sabe a gente leva esse robô, né, essa célula robotizada aí para pregar pallets. E aí a gente levou para a feira e foi algo extraordinário, assim. Eu não imaginava que tinha tanta gente com interesse em pregar pallet. Parece uma coisa que não faz tanto sentido, mas... Se parar para pensar, a dificuldade em projetos que a gente já fez em linhas inteiras, robotizadas, essa célula ela é simples perto do que a gente já fez. Mas o quanto ela foi procurada... E assim, algo que parece ser tão simples, né?
Mas é exatamente no ponto que tu trouxe, da importância de otimizar um trabalho, um serviço e facilitar, né? E aí eu acabei me envolvendo um pouco nesse mercado e nesse projeto, e aí tu vai visitar empresas que tem a fabricação do pallet, e tu começa a parar para pensar que realmente eles também precisam. Porque são linhas e linhas aí do pessoal com os equipamentos pesados na mão, fazendo o trabalho que o robô tem condições de fazer. Né? E aí o que tem de oportunidade, né, Giovanni? Então, de soluções, de trazer soluções, enfim. Tem muito, assim. Em termos de necessidade mesmo dentro das empresas. Há algum tempo também a gente eu acabei atuando em alguns projetos de rebarbação de ferro fundido. Então esse também é um mercado extraordinário. A gente começou com algumas células, algum experimento para alguns clientes mais próximos, e quando a gente viu, a gente fez 1, fez 2, fez 3, assim foi indo, foi evoluindo e foi fazendo. Esse também foi algo que era pouco difundido, né? O pessoal não tinha muita confiança em fazer, porque tem algumas dificuldades. E também é muito personalizado, também customizado, né? Bem customizado, projetos né? assim. A maioria deles é bem customizado. Assim, conforme a necessidade do cliente. Exatamente. Né? Então, a gente acaba visitando um cliente, olhando para o que ele quer e desenvolvendo especificamente para ele. Também, né? O que ele precisa, né? Para atender ele da melhor forma, né? Exatamente. De repente já traz uma solução um pouco a mais aí da necessidade normalmente a gente da atuação. Como a gente está nesse mercado há muito tempo, então quando a gente chega no cliente, normalmente a gente consegue surpreender, porque a gente vem com uma experiência muito grande. Então, às vezes ele quer uma solução e eu chego com uma solução um pouco mais simples, e eficiente, e que atende. Né? E que atende, exato. Então, pois eu não tinha pensado dessa forma, mas mais podia fácil. ser mais simples do que imaginava. Exatamente. Então, isso, a experiência que a gente acaba criando com esses trabalhos, tu usa para as implementações futuras, né? E aí cada vez tu vai ficando com um pouquinho mais de capacidade de desenvolver um novo projeto. Sim. E dentro desse mercado, assim, o que tu enxerga como os principais desafios hoje? Além da mão de obra, que tu pontuou, né? A mão de obra, sinceramente, hoje eu acho que é a mais complicada, mas o que eu vejo também um pouquinho assim, no decorrer dos anos aí, eu vejo uma dificuldade de incentivo. Então, incentivo, assim, por exemplo, financiamentos, uma parte do ano tem um bom incentivo, outra parte do ano começa a diminuir, depois chega um ponto que não tem mais, sabe? Então a gente fica naquele alto e baixo. Tem incentivos no mercado, mas ainda não está bem estruturado, né? Bem estruturado não. Tem alguns incentivos bons, mas quando começa a utilizar, acaba o recurso para o incentivo. Aí ficam sem incentivo para implementar. Exatamente. Algumas coisas assim. E escolas, né? Eu vejo assim, por exemplo, são poucas as escolas com dedicação e assim, em um treinamento eficiente, eficaz, bem incisivo na parte de programação. A gente tem pouco. Se parar para olhar na nossa região, que é uma região muito forte, a gente não tem, claro, algumas, né? Mas comparado à necessidade de mercado, é pouco que a gente tem. Até para direcionar, né, e formar novas gerações aí para trabalharem mais com uma nova profissão, ou ter uma outra área de atuação também, porque a gente sabe que esse dinamismo é natural, né, que acaba muitas vezes a gente tendo algumas profissões que acabam se extinguindo. Exato. Mas coisas novas vêm chegando também, né? Então, como tu trouxe ali, né, qual a importância disso? Melhorar a nossa vida, né? Facilitar a nossa vida, automatizar algumas coisas que a gente faz de forma repetitiva. Sim, né? sim. Então, são novas profissões que chegam, então novos mercados que se abrem, né, para essa nova geração também, e é claro que a educação tem um papel bem importante nesse sentido, né? A cada novo projeto, como esse que a gente acabou desenvolvendo, é um novo mercado que a gente acaba abrindo. Sim. Entendeu? Então, se nós parar para
para ver o que eu vejo, por exemplo, quando eu viajo, assim, em alguns países na Europa, o pessoal usa muito para manipulação de frutas. Na agricultura, assim, a gente vê pouco. Eu ia te perguntar, inclusive... A gente vê pouco aqui no Isso. país esse tipo de aplicação, entendeu? Então, claro, tem um pouquinho a ver com o custo também, que ainda tem um custo alto. Mas o que eu vejo fora é muito forte. Então, por exemplo, se a gente acabar desenvolvendo um processo robotizado aqui, é mais um mercado aberto e mais um mercado para atuar. Sabe? Então, isso é bacana, porque a cada novo projeto desenvolvido é um novo mercado de atuação. Claro, com certeza. E dentro dessas... Com licença, aqui deixa eu... Fica à vontade. Se sirva aí de cafezinho hoje, então a gente está com cafezinho. Giovanni, e nessa questão de modelos, né, de células robotizadas, assim, vamos extrapolar um pouquinho, né, o que tu viu, assim, que tu, tipo, nossa, não sei como é que está sendo desenvolvido isso, ou como já está isso sendo implementado, por exemplo. Traz pra gente aí o que tu te surpreendeu com relação a esse mercado, porque tu também está sempre... O que me surpreendeu... Ou que vem te surpreendendo, né? O que me surpreendeu, eu tive numa feira de robótica no ano passado no Japão, e o que me surpreendeu foi um robô, né, sendo, claro, operado por um médico, mas simulando uma cirurgia. Então, eles realmente simulavam e faziam alguns pontos, né, suturavam ali um corpo de prova, e aí isso realmente foi algo que eu vi que impactou. Sabe, que foi diferente do que eu estou acostumado a ver, né? Então, que é uma área um pouquinho diferente, não está acostumado que é uma área um pouquinho diferente da minha atuação, assim, né? E aí eu vi e eu senti que foi algo que realmente me impressionou, assim, sabe? Tu me perguntou alguma coisa que tinha me impressionado. Sim, exatamente. Essa parte do robô na área da saúde. Na área da saúde, um médico, né, fazendo a manipulação dele, mas fazendo, assim, sabe, um corpo de prova bem... isso foi bacana mesmo. Na área da saúde é algo que tá vindo muita coisa nova e muito rápida. Eu tenho prótese nos dois lados, né, do quadril, então eu acabei estudando um pouquinho mais sobre isso, né, então há 20 anos atrás nós tínhamos próteses, por exemplo, que quebravam fácil, o material não era bom, não tinha uma durabilidade. Hoje, 10 anos depois, nos últimos 10 anos, a gente já teve novas tecnologias em termos de liga com nanotecnologia, né, com os materiais utilizados na própria prótese, por exemplo, né? Sim. E o que mais me surpreendeu, agora a gente falando sobre isso, né, foi um médico, né, ortopedista e traumatologista falando da utilização do robô, né, em termos de programação. Então o médico programa onde é que vai ser inserida a prótese, e aí tem muito menos risco e chance de erros médicos, e inclusive isso beneficia a recuperação do paciente, né, com menos danos à biomecânica, por exemplo, do paciente. Isso para mim foi muito novo, assim, achei muito diferente isso, né? Isso realmente, como tu me perguntou, algo que me impactou foi ver essa questão. Mas se a gente for falar um pouquinho da evolução dessa parte da robótica, a gente pode falar também de sistemas de visão, que eles acabam sendo utilizados também nessa parte medicinal, né? Mas se nós voltar um pouquinho no passado, aí, quando eu comecei a atuar, tinham sensores, então tu precisava fazer uma verificação de algum equipamento ou alguma coisa assim, ou, por exemplo, uma verificação de uma peça passando por uma esteira. Era um sensorzinho, ele emitia um sinal, um flash de luz, quando ele parava de retornar o reflexo é porque tinha passado uma peça e assim por diante, sabe? Então, hoje... O que pode ser feito hoje numa esteira que passa? Dá para fazer N coisas, né, ao mesmo tempo. Hoje tem um sistema de visão, por exemplo, onde antes tu via uma peça por vez, hoje tu consegue pegar uma janela aí de 1 metro por 1 metro, se tu quiser até mais, entendeu? E aí ele pega todas as peças que estão em cima com uma única foto, né? Sim. Então tem uma diferença significativa. Hoje tem sistemas de visão 3D. Então o que a gente tinha que antigamente deixar enfileiradinho dentro de uma caixa, tudo muito bem bonitinho para que o robô pudesse pegar,
Hoje a gente tem um sistema de visão 3D, no geral, né? O mercado oferece isso. Classificação, E inclusive. tu consegue largar tudo dentro de uma caixa desordenado e o robô consegue ir lá e pegar. Sim, Entendeu? é impressionante. É uma infinidade de coisas, infinidade né, de que coisas, estão isso, vindo né? por aí. A própria comunicação, né? A tecnologia tem evoluído tanto que antigamente a gente tinha um robô com um tipo de comunicação e ele comunicava com alguns equipamentos. Hoje o robô comunica com tudo e tudo comunica com o robô. Ele ficou... É muito potencial, né, de possibilidades. Sim. Isso é exatamente. É uma infinidade. Eu brinco sempre. Quando a gente fala com os clientes, né? Eu falo para eles o seguinte: tu vai do processo mais simples que tu imaginar até a tua vontade de gastar. Até o mais complexo. Enquanto tiver ideia, a gente tem como fazer, né? Então, claro, é uma brincadeira, mas é verdade. A infinidade de coisas que tu pode ligar hoje, de possibilidades que tu pode fazer hoje com a parte da robótica, não tem explicação ainda, né? E olhando para o futuro, Giovanni, qual a tua perspectiva de mercado? A gente falou de muitas possibilidades aqui, né? Mas quais as tuas perspectivas, assim? A perspectiva nessa área da robótica, ela é muito boa. Como a gente tinha falado antes, hoje todas as áreas da indústria estão com dificuldade na mão de obra, então cada vez menos o jovem quer ter uma profissão para um trabalho pesado. Então, uma perspectiva extraordinária. Cada vez mais vai ter uma procura maior pelo robô, cada vez mais vai ter uma procura maior pela programação e vão nascer profissões, novas profissões, né, linkadas a esses projetos, e algumas vão se extinguindo e assim elas vão se adaptando. Vamos indo para frente, né? É uma questão adaptativa também, né? Porque essas melhorias, como eu falei, é um caminho sem volta. Então, essas melhorias vão estar sempre sendo implementadas de alguma forma, né? A evolução está sendo constante, né? A evolução está sendo constante. Muito bom. Acho que tu trouxe aqui uma visão muito bacana, né? Com relação a esse mundo, né? Das células robotizadas e como o mercado ele está hoje e também como é que ele está se direcionando, né, Giovanni? Então, a gente trouxe aqui uma questão mais ampla relacionada a esse mercado e o que tu sugere, assim, o pessoal que ainda não, ou que quer explorar um pouco mais, assim, o que ele pode procurar, o que ele pode se inteirar um pouco mais? Hoje tem essa parte de informação, tem em diversos lugares, mas algo que eu acho bacana, por exemplo, para os empresários que tenham interesse, são feiras, entendeu? Feiras de mecânica, feiras de robótica, tem muita coisa exposta. É bem legal, tem bastante, assim, diversas marcas expondo, tecnologia bacana, sabe? Então, esse é o principal. E depois, assim, especificamente, se tiver que ser especificamente, alguma área, daí buscar do próprio segmento, do próprio segmento. Daí, se hoje fizer uma pesquisa na internet, hoje é uma ferramenta extraordinária aí, né? Então, Só não acha quem não quer. Exatamente. Né? Vamos para o nosso bate-bola final, Giovanni. Vamos lá. Então, vamos começar aí com coisas que você prefere. Café ou chá? Cafezinho, né? Remoto ou presencial? Presencial. Eu trabalho com a tecnologia, mas eu ainda prefiro presencial. É bom, né? Livro ou filme? Filme. Praia ou cidade? Cidade. Casa ou natureza? Natureza. Um hobby? Tu tem vários que eu sei. Eu tenho alguns, mas o que eu mais me dedico aí é o andar eu gosto de praticar andar de bicicleta aí, quando tem uma turma bem legal e já fazem muitos anos que eu faço isso. Show. Que livro que tu recomenda para o pessoal? Eu tenho uma pessoa que me recomendou um livro que fez diferença e é o Picos e Vales. Esse é um livro que me fez dar uma pensada em algumas coisas para atuação na indústria, né? Atuação na empresa, então
esse é um que sempre me lembra algumas coisas boas. Bom para refletir, né? Exatamente. Uma frase que te motiva? Uma frase que me motiva é uma frase que eu me lembro de um aluno meu, na verdade. Há muitos anos, quando eu trabalhava no Senai, eu tive um aluno que ele era um senhor mais velho, e o que ele tinha de experiência eu não tinha ainda de idade. Entendeu? E aí depois do treinamento todo, assim, ele viu que aprendeu, mesmo com um professor bem mais novo do que ele. Ele me disse assim, sabe, sem dedicação e trabalho não tem rendimento. Sabe? Então isso é uma coisa que aquilo me marcou, e eu sempre penso assim, sabe, quando a gente vai fazer alguma coisa sem dedicação e sem trabalho não tem resultado. Sabe? É algo que me faz refletir. E uma tendência de futuro que te deixa mais animado? Uma tendência de futuro que me deixa mais animado é que o mercado da robótica está só nascendo para nós aqui. Não para de crescer, né? Não para de crescer, entendeu? É isso aí. Então, essa é uma tendência que me deixa muito animado. E qual o principal insight de hoje que tu deixa para o público? Alguma coisa que a gente foi conversando aqui, que tu teve algum insight durante o bate-papo? O que eu posso dizer é a questão da tecnologia, sabe? O quanto a gente pode se dedicar a essa tecnologia para poder ter novos trabalhos, novos projetos. Explorar novos mercados. Né? Essa o maior insight é esse, sabe? Essa questão de novos projetos, novos mercados, é sensacional para E uma pergunta que tu deixa para o público refletir hoje? Uma pergunta que eu me faço, que pode ser, eu fico pensando assim, com essa questão também da inteligência artificial que está entrando muito, o quanto ela impacta, o quanto a inteligência artificial vai impactar na robótica daqui 10 anos, daqui 15 anos. Entendeu? Então isso é algo que eu me pergunto e fico ali pensando para ver como é que eu vou atuar, o que eu tenho que fazer, entendeu? Porque já está aí também, né? Então é algo que isso me instiga a pensar. Em 10 anos, aonde que a gente vai chegar, né? Exatamente, nessa área. E, claro, inteligência o pessoal está introduzindo essa parte da inteligência artificial na área da robótica. Não está tão difundido ainda, mas está. Então, isso me pergunto, sabe? Daqui 10 anos... É o seu caminho. Como é que a gente vai estar? Entendeu? O que a gente vai estar atuando? Como é que vai ser os nossos profissionais? O que eles vão estar fazendo, sabe? Isso é uma coisa que não digo que me preocupa, mas me faz pensar. Mas te instiga. Muito bom. E uma palavra para definir o nosso encontro hoje aqui no Pode Estar. Um satisfatório, né? Bem bacana, assim, eu gostei bastante. E fico contente de poder ter vindo aqui, né? Não sei se eu já posso agradecer, mas eu gostaria de agradecer o convite, né? Muito legal. E fico disponível aí para quando tiver outros, eu vou estar sempre por aqui. Muito obrigada pela tua disponibilidade, inclusive, Giovanni, mas eu agradeço imensamente, eu gostei bastante desse bate-papo e eu acredito que também tenha contribuído muito para os espectadores, né, empresários que estão já inseridos na área da indústria, pensar em inovação, enfim, em várias possibilidades, pensar algo novo é algo que é necessário. Certo. Muito obrigada mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, um beijo grande e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.